não ter sido reivindicado e poderá ser cometido exatamente, eventualmente, na resposta a esse apelo que foi lançado a todos aqueles que simpatizam pela causa, de ter a marca do Estado Islâmico? Bom, eu creio que é prematuro dizer-se tirar essas conclusões e tirar, por exemplo, como se tirou a conclusão no atentado da Turquia de que teria sido o Daesh. É preciso ter a noção de que o terrorismo e os seus rótulos é uma situação extremamente volátil. O que é Daesh pode ser moderados sírios, o que são moderados sírios pode ser Al-Qaeda. No fenómeno terrorista, as certezas e a volatilidade juntam-se. E eu creio que a última maneira de combater o terrorismo é dizer que se vai agora atacar algures no Iraque e algures na Síria. São reações absolutamente extemporâneas, porque toda a guerra que tem sido desencadeada pela França, supostamente contra o Daesh, supostamente contra outros grupos terroristas, tem sido perfeitamente inconsequente, tal como a guerra que tem sido efetuada pelos Estados Unidos, também supostamente contra o Daesh. Na realidade, nenhuma dessas guerras tem tido os resultados pretendidos, destruir o Daesh. Se esse grupo terrorista sofreu baixas e sofreu perdas na sua estrutura e na sua componente logística, a única força que o conseguiu foi, de facto, a intervenção russa na Síria. Fora isso, o Daesh não tem parado de se estender, de beneficiar financeiramente do contrabando de petróleo, que é patrocinado, de certa forma, pela Turquia e até pela família dominante atualmente do regime turco. E queria chamar aqui a atenção, se este atentado foi um atentado de características islâmicas, ainda não está demonstrado. Se o foi, há um aspecto importante a ter em conta. A França negociou com a Turquia o esforço da Turquia junto do Daesh, uma vez que a Turquia é um patrocinador do Daesh, não haver atentados durante o Euro. E, na verdade, assim foi. Não houve atentados durante o Euro. Parece que foi Vamos desenvolver o novo tipo de guerra. Como é que se combate? Como é que chegamos lá? E começamos aqui primeiro na Europa ou vamos aos países, mas de outra forma diferente daquela que dizia ontem a François Hollande, que diz que vai atacar mais na Turquia e na Síria? Eu creio que o tema é tão vasto, que é muito difícil ter uma opinião determinada sobre o que fazer. Há coisas, o que não fazer, creio eu, penso que não há grandes dúvidas sobre isso. O terrorismo tem estado claramente à frente das medidas securitárias. Exatamente por isto, pela imprevisibilidade, pelo que aconteceu ontem. Imprevisibilidade. Sim, as ideias estão cada vez mais são intermináveis, são inventivas. O terrorista está à frente da segurança, obviamente, por definição. Mas eu creio que nós estamos essencialmente perante uma tragédia humana. O terrorismo não é só o atentado em si mesmo, não é aquilo que se passou em Nice ou no Charlie Hebdo. O terrorismo é também a vaga de terror que se expande a partir das atuações em si mesmas. E como foi focado aqui, e creio que de uma forma extremamente oportuna, o terrorismo tem flagelado, sobretudo, os países e as populações muçulmanas do Médio Oriente. Mas eu creio que sobre isto tudo há uma reflexão que falta fazer cada vez que acontece uma situação destas. É que nós não tínhamos na Europa uma vaga terrorista deste tipo antes de os exércitos europeus e os exércitos da NATO terem intervido no Afeganistão, destruído o Iraque, destruído a Líbia e destruído, ou pelo menos tentando destruir a Síria. Até agora ainda não o conseguiram, mas os passos foram dados, foram muito profundos nesse sentido. Portanto, havia um conjunto de ditadores que eram claramente tampões e que aguentavam todos estes grupúsculos que estavam prestes a estourar-se. Não sei se eram tampões, sei que não facilitavam a vida ao terrorismo. Um dos grandes erros que se fez na invasão do Iraque, e curiosamente os invasores do Iraque estão agora a ser recompensados, mas isso é outro assunto, mas também tem importância
tem importância para se ver a forma como são pegados nestes assuntos. No Iraque, uma das maiores mentiras, além das armas químicas, foi dizer que Saddam Hussein era afim da Al-Qaeda, quando eram inimigos fidagais. Ou dizer que, por exemplo, o Assad é aliado do Estado Islâmico, quando são inimigos fidagais. Um dos erros graves, crassos, foi dar as mãos, como aconteceu com a NATO, dar as mãos ao fundamentalismo islâmico para destruir a Líbia. Líbia, que é o país que mais fornece jihadistas. A Líbia é, per capita, o maior fornecedor de jihadistas em todo o Médio Oriente. E isto é uma realidade que se agravou desde que foi destruído o país, onde existe exatamente o caos que ali foi deixado por uma intervenção militar desastrosa, em aliança com grupos terroristas, cujos chefes foram inclusivamente recebidos no Quai d'Orsay ainda em 2014. Erros destes pagam-se caro e isto o que está a acontecer é de facto uma guerra, mas é um ricochete de uma guerra que foi levada ao lado de lá, crendo numa impunidade que está longe de se verificar e que foi outro erro fundamental e que está agora a explodir nas mãos da Europa e sobre o qual a Europa devia refletir profundamente. Deixa-me perguntar aqui ao